Shalom, shalom a todos. No livro de Miqueias, o capítulo 6 e o verso 4, diz o seguinte: Pois eu te fiz subir da terra do Egito e da casa de escravidão. Eu te livrei e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Nessas últimas parashot, na qual nós estudamos nesta casa, nós vimos o quão é importante a vida de Miriam, as suas ações e como essa profetisa, citada pelo profeta Miqueias, ela é equiparada no mesmo grau de revelação de Moshe Rabbeinu e de Arão. Ela não é colocada nem abaixo e nem acima, mas no mesmo nível, no mesmo grau de revelação. Nós sabemos que durante a sua vida, durante 40 anos, o poço de águas vivas, a fonte de água viva, estava perante todo o povo. Mas com o falecimento de nossa profetisa Hanavi Miriam, esse poço sumiu. Enquanto ela estava de pé, enquanto ela estava viva, havia água, ou águas vivas. Mas com seu falecimento, foi retirado do meio do povo. Nós sabemos que cada um desses profetas, por causa dos seus méritos, o Eterno fez e colocou ali milagres perante todo o povo durante os 40 anos. O porquê deste estudo? Eu vi o nome de Miriam sendo citado dentro de uma mão chamada Hansa. E eu vi muitos dos meus irmãos nazarenos e messiânicos, ou judeus também, nossos irmãos de outros grupos, utilizando este símbolo. Vi também dentro do cristianismo e também do islamismo e hinduísmo o mesmo símbolo sendo utilizado, mas é claro que para cada religião foi assimilado um marco antigo e dentro dele foi inserido outros paradigmas dentro da simbologia. Foram anexados simbologias modernas ou de acordo com cada credo, mas o pano de fundo, ele é sombrio, ele é terrível, são trevas puras. Quero citar também aqui uma frase do padre Gabriele Amorth, aonde ele diz: onde a fé diminui, aumenta a superstição. Mais uma vez, onde a fé diminui, aumenta a superstição. E aí nós vemos um dos significados da palavra Hansa, que tem a sua origem em árabe, é o número 5. E este símbolo, Hansa, é conhecido por vários nomes. Um deles é olho turco, olho de Fátima, la mano poderosa, segundo a tradição mexicana, Cat Ista, mão de Ista, mão de Tanit ou Tinit, mão de Ramesh, mão de Hamsa, mão de Fátima, mão de Deus, Abhaya Mudra, mão de Panteia. Então nós vemos, um símbolo com vários nomes. E esse símbolo, primeiramente utilizado
E também a sua origem, né? Remonta a 814 a.C., juntamente com a fundação de Cartago. Apesar das suas várias reinterpretações, ele foi utilizado pelos fenícios, pelos púnicos, e nós sabemos que, com relação a Tanit, é a deusa Lua. Em um outro povoado, Astarte. Logo após Roma vencer Cartago, pegaram também essa deusa e ela foi romanizada pelo nome de Dea Caelops. E a sua função, desde o início ali, o seu credo, é uma mão que afasta o mal. Nós vemos também, dentro deste símbolo, o olho de Horus, o olho onividente, o olho esquerdo, que representa o chakra frontal, que significa aquele que vê o invisível. Então nós vemos aqui uma mística dos fenícios, dos púnicos, e também nós vemos aqui uma mística do panteão egípcio. E por que não dizer também do panteão da Mesopotâmia? Então nós estamos com uma simbologia, com um símbolo muito antigo. É dito sobre ter conhecimento para que não haja preconceito. Quando você pega essa história de onde surgiu ou de onde foi achado na arqueologia esta figura dentre os povos, você consegue dimensionar o tempo na qual está nos 4 cantos da terra essa simbologia. A princípio, com uma ideia da mão da mulher, da mão da mãe que protege os seus filhos. Ela também representa o instinto feminino, que é aquela mãe que faz de tudo para guardar e proteger os seus filhos. E é aquela mãe que tira força de onde não tem, né, para partir para o ataque, em prol da proteção, em prol dos seus filhos. Então essa linguagem de mãe que protege, de mãe guardiã, essa linguagem de instinto feminino, de sagrado feminino, tem sido divulgado como belo, como culto ao belo dos gregos. E isso tem sido inserido de forma frontal em vários credos. O sagrado masculino, o sagrado feminino, é algo sendo dito nos 4 cantos. E aqui nós temos também um outro significado da Ramsa, que ela estando para cima, ela é ligada ao divino, ela é ligada aos céus e representa o lado masculino. E quando ela está, né, para baixo, ou como dizíamos, né, quando eu estava na nova era, no New Age, quando ela está invertida, então ela está ligada ao material e ela está ligada ao sagrado, como falamos, feminino. E nós vemos que a Ramsa, ela representa a mão direita simétrica. Por que simétrica? Porque o dedo anelar e o dedo indicador, eles estão na mesma simetria, na mesma proporção. E o dedo maior, o dedo do meio, é ele quem é o eixo central
que une as simetrias desta mão. Nós temos observado também que em um dos nomes, relacionado à mão de Fátima, e aí nós temos que olhar bem devagar com relação à origem deste nome. Para ser assimilado pelos irmãos do islamismo, eles pegaram a Ramsa e colocaram nela o nome de Ramsa de Fátima, mão de Fátima. E nós sabemos que Fátima nasceu no ano de 614 e que ela nasceu em Meca e ela foi a única filha, no caso a mais nova, a dar herdeiros para Mohammed. E nós sabemos também que ela foi a única a cuidar de Mohammed até ele falecer. E aí, com essa situação dela gerar filhos, cuidar de filhos, dar herdeiro, prosseguimento, eles pegaram essa situação que aconteceu com ela e também o cuidado com o pai, o zelo com o pai, a proteção com o pai e colocaram-na como título de Senhora das Mulheres no Paraíso. Muitas das mulheres que estão na fé do islamismo utilizam a mão de Fátima, a Ramsa de Fátima, com esse intuito, com esse objetivo, porque ela protegeu o líder, Mohammed, o profeta, ela cuidou dele até o último momento. Então essa atitude deva ser lembrada por todas as mulheres que estão dentro do islamismo, o fato de gerar herdeiros e o fato de cuidar do líder, cuidar do homem até o último momento de sua vida. Então nós vemos aí a data de 614, 632, nesse período na qual nasceu Fátima em Meca. E nós vemos também o nome dela, mão de Fátima, sendo apontado para Fátima, aquela que assim acredita os católicos apostólicos romanos, que em 13 de outubro de 1917, fez aquele sinal forte aonde o sol ficou trêmulo. E todos aqueles que viram observaram que o sol ficou trêmulo em Portugal, em Fátima, Portugal. Então, essa Ramsa, essa mão de Fátima, ora representada em meio ao povo do islamismo, agora sendo também representada e aceita em meio aos católicos apostólicos romanos, onde que aponta agora para Maria, mãe de Jesus, que em 1917 apareceu em Fátima. Uma outra situação na qual nós vemos também é que a Ramsa, ela foi utilizada no passado como proteção, como cuidado, também como ataque, guardar, proteger, mas principalmente relacionado ao mal olhado. E em cima dessa questão de mal olhado, o Ain Hará, que é quem tem esse amuleto protege contra o mal olhado, assim o crê, esses povos antigos e também da nossa era, aqueles que utilizam. Nós vemos dentro do judaísmo, com relação ao Ain Hará, que a mão de Miriam tem essa função de proteger a casa, proteger a pessoa contra o mal olhado. E é nessa parte
que nós vemos muitos dos nossos irmãos assimilados ou que assimilaram esse credo tão antigo dos fenícios, dos púnicos, colocando dentro dos seus lares ou estampando em seu corpo ou roupa um ídolo tão antigo. Por outro lado, nós vemos o Abhaya Mudra. Nós vemos que para o hinduísmo e para o budismo, Kamsa já não tem aí então a situação de combater o mal olhado, mas aí ela está relacionada a afastar a sensação de medo. Então, para o hinduísmo, esta mão ela tem uma postura sagrada. Em sânscrito, Abhaya significa destemor, falta de medo. E para os hindus, é a representação de Shiva na Tara-Raja. Com relação ao budismo, nós encontramos a Hamsa com a flor de lótus no centro. E eu creio que todos sabem que a flor de lótus, ela simboliza autoestima, ela simboliza pureza espiritual. Por quê? Porque existe uma cera na pétala, né? Em cada pétala da flor de lótus, e essa cera, ela impede qualquer sujidade, poeira ou barro de se manter ali na pétala, de ficar na flor. Então, dito isto, que ela protege a pétala de resquícios, dá-se então um entendimento de pureza, de limpeza espiritual. Então, quando você está meditando e que você concentra, medita em cima da Hamsa, que tem essa flor de lótus, ou em cima dessa simbologia, você está, assim acredita, né? Atraindo pureza para você, uma pureza espiritual, longe de todos os ataques ou resquícios, né? Do mundo externo. Nós vemos, né, em hebraico aí, o Yad e o Ain, nós vemos a mão e nós vemos o Ain representando o olho, né? E dentro do judaísmo, a Hamsa, nesse sentido, representando o Yad, a mão, experiência e vivência. O Ain, o olho, o observar, a observação, o refletir, ou seja, o flexionar-se, o curvar-se para ver, entender e raciocinar. Que eles trazem uma frase muito perigosa e está sendo utilizada demais em faculdades, filmes, novelas, que conhecimento é vivenciar. Você conhece e aí você vivencia, e aí depois de vivenciar aquilo, você vai refletir. Agora sim você tem um conhecimento. Em se tratando novamente do olho de Fátima, o número 5, na qual nós falamos, que é o significado da palavra Hamsa, nós vemos aí as 5 virtudes do islamismo. Sim, dentro do judaísmo é dito que esses 5 são os 5 livros da Torá, né? Os 5 dedos da mão. E também é dito que esses 5 representam o nome do Criador. Uma outra situação que é levantada para atrair o credo das pessoas, para que eles sejam assimilados, é que a mão, né, da mulher, a mão da mulher é outro nome que ela tem, ela está sempre ligada a um profeta.
Então, a mão da mulher está ligada ao profeta. Nós vemos Miriam ligada a Moshe, né? Miriam ligada a Moisés. Nós vemos Miriam ligada a Yeshua, né? Maria ligada a Jesus. E aí nós vemos Fátima ligada ao Mohammed e também é utilizado Fátima, né? Como sendo Maria ligada a Jesus. Então, esse símbolo também dentro dessas três religiões, né? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo, nós vemos uma mulher ligada ao profeta. Nós vemos também a Hamsa com o Shema, que aí eu digo que é uma mistura do sagrado com o profano. Quando nós lemos o texto de Miqueias, e eu disse que Miriam ela é colocada no mesmo patamar dos seus irmãos, Arão e Moshe, nós sabemos que Miriam não tem nenhuma ligação com a Hansa, porque ela é Hanavia, ela é uma profeta. E como profeta de Deus, simplesmente para ela só existe um Deus, o Eterno, o guardião de Israel. E ela, como profeta dele, em momento algum ela faria algo que apontasse para ela mesma. Tudo o que ela fazia era em prol e reverência e respeito a Hashem, ao Deus único, o que nós podemos chamar de monoteísmo bíblico, monoteísmo sagrado. Então, é impossível e improvável que aquele que está na restauração, seja ele messiânico, seja de qualquer que seja um dos ramos, Nazareno e outros, ter esse símbolo dentro de casa. Ou ter esse símbolo tatuado no corpo, que é a última modinha, é algo profano. É algo que tem trevas puras. Ah, mas eu sou católico apostólico romano. Ok. Vamos ver o que o Catecismo 2111 diz. A superstição é um desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Também pode afetar o culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Por exemplo, quando atribuímos uma importância de algum modo mágica a certas práticas, aliás, legítimas ou necessárias. Atribuir só a materialidade das orações ou aos sinais sacramentais a respectiva eficácia, independente das disposições interiores que exigem e cair na superstição. Então, vamos ver o que o Catecismo, diz, 2110, o que ele diz? O primeiro mandamento proíbe honrar os outros deuses, além do único Senhor que se revelou ao seu povo, e proíbe a superstição e a irreligião. A superstição representa, de certo modo, um excesso perverso de religião. A irreligião é um vício oposto por defeito à virtude da religião. Então, nós vemos aqui dentro do próprio documento do catolicismo, da Igreja Apostólica Romana, que esse uso de amuleto é errado. Com relação aos cristãos de outros segmentos, eles sabem que só podem adorar ao Deus único e verdadeiro. Então, não tem nenhuma parte nas Escrituras na qual a pessoa teria uma licença
para utilizar um talismã, um amuleto. Então nós vemos que nem dentro do judaísmo e também nem dentro do catolicismo há ali uma liberação para você usar um amuleto contra o mal olhado. E nós vimos que a história, mesmo que breve, da Ramsa, ela apresenta e representa tantas coisas dentro da sua mística que isso tem atraído a muitos. E é nessa situação de ser belo, o belo dos gregos, é que muitos são atraídos para a morte. Há caminhos que parecem caminhos de vida, mas na verdade são caminhos no plural de morte. Quanto a nós, já que quer ficar ligado e ligado ao divino, só conseguimos ser conectados ao alto, aos céus, ao Deus verdadeiro, através daquele na qual a própria palavra aponta para ele. E nós temos que ficar conectados com Menra, com Davar, com a palavra, com Yeshua HaMashiach, porque esta e este é quem nos une, é quem nos traz a salvação do eterno. E uma vez conectados a ele, nós temos conexão com Hashem, com o eterno. Se te falta medo, não precisa de recorrer a um símbolo. Se há algum problema relacionado a Inhará, ele é o suficiente para te limpar, para te proteger e te guiar. E é dito que com relação ao nome poderoso, o nome de Yeshua tem poder nos céus, na terra e também debaixo da terra. E toda a experiência e observação, reflexão que temos que ter, nós temos que embasar da mesma forma como foi e escreveu o salmista, o Salmo de número 1. Nós temos que nos curvar, ter prazer. Nós temos que estar conectado com as nossas raízes na palavra, porque tudo vai fluir bem. Então, a cada um de vocês que estão neste estudo, por mais que seja tentador, porque essa é a função dos ídolos, Ser tentador. E um outro motivo da Ramsa ter se espalhado é porque um outro significado oculto dentro dela, além dos olhos, o olho que tudo vê, ela também representa a vulva. Muitas vezes é uma vulva na qual foi divulgada e expressas aí em vários achados. Então relacionado à procriação, à sensualidade e à guerra. Olha o quanto que essa linguagem de sexualidade e guerra é utilizada nos últimos dias. E para finalizar, nós temos também dentro do islamismo, um número 5 ali, apontando para as 5 virtudes, que seria a fé, a oração, a caridade, o jejum e a peregrinação. E aí a peregrinação, todos sabem, em Meca, o alvo deles é Meca, nunca foi Jerusalém. E em cima dessas 5 virtudes, na qual foi acrescentadas ali, cada religião na qual a Ramsa ela é apresentada e assimilada, eles colocam também ali suas virtudes e seus credos.
é um sincretismo muito perigoso. Eu louvo a Deus por ter saído desses outros ismos, como eu citei aqui, nova era e outras coisas mais que não convém aqui mencionar, e dizer: quer ter experiência com o Eterno? Clame-o, busque-o enquanto se pode achar. Que todos tenham uma excelente noite e que o Eterno abençoe e guarde cada um de vocês. Em nome de Yeshua e pelos méritos dele. Amém. Amém.